Oi, eu sou o Henry, seja muito bem-vindo ao Debate Descentralizado, um programa inteligentíssimo que traz conteúdo cripto para vocês há 5 anos. Não esquecendo, é claro, que esse programa também vai estar escrito lá no nosso site, junto com outras notícias interessantes sobre o mundo cripto. E hoje nós estamos na presença do Bruno Metaverso, que você já conhece aí das lives, e da Sabrina Cohen, que já participou várias vezes também de outros debates descentralizados, e entre outros programas interessantes aqui, como o documentário do Bitcoin One. O assunto de hoje ele vai ser um pouco diferenciado, é um assunto que está muito em alta, que é a inteligência artificial, né? As criptomoedas e a inteligência artificial. E para começarmos a falar sobre isso, nós vamos falar sobre o que é uma inteligência artificial e vamos começar com você, Bruno, por favor. Então, inteligência artificial é você ter aí um sistema, um programa que, enfim, você dá uma determinada função para ele e ele vai alcançar essa função. E conforme a programação vai se tornando avançada, e a gente espera que se torne, ela vai começar a pensar, entre aspas, e só. E aí a gente tem diversas inteligências artificiais para uso de imagem, uso de voz, inteligência artificial implementada em cidades inteligentes, em casas. Algumas, inclusive, a gente tem no nosso dia a dia e às vezes não percebe. Inteligência artificial para reconhecimento da nossa face, para questões bancárias, e cada vez mais estão desenvolvendo sistemas de IAs. Então já está bem implementado a IA, né? Não é uma novidade em si, mas ela está se popularizando bastante, principalmente com o tal do chat GPT, já deve todo mundo estar conhecendo, né? Sabrina, sua palhinha sobre o que é uma inteligência artificial, por favor. Então, concordo com o Bruno. Acredito que a inteligência artificial é uma coisa que está cada vez mais presente na nossa vida, né? Claro, em desenvolvimento, mas aí também adicionaria que inteligência artificial é aquela inteligência que não é colocada por humanos, né? Está ali pelo artificial de robôs, dispositivos, tudo aquilo que precisa de uma inteligência para poder. Hoje em dia eu falo melhorar a nossa vida, né? Que ajuda bastante a gente, tanto questão de segurança e tudo mais. Muito bem colocado, né? E seguindo a nossa linha dos 5 passos, que é a nossa linha do raciocínio, os impactos da inteligência artificial nos contratos inteligentes. Os contratos inteligentes já foram um grande avanço, né? E junto com a inteligência artificial, existe aí um exponencial mercado a surgir. E vamos começar com você, Sabrina, por favor. Então, só trazendo um adendo, para quem caiu de paraquedas nessa live e não sabe, os contratos inteligentes são contratos do mercado blockchain, que eles são focados em oferecer para as pessoas mais automação, que são aqueles contratos que eles não precisam de um intermediário para funcionar, como nos contratos tradicionais, que se acontecer alguma coisa, a gente vai precisar de uma pessoa que não tinha nada a ver com o contrato, que não estava presente na hora que o contrato foi escrito. Então, ele tem esse grande diferencial. Ele é totalmente transparente, pois está registrado em blockchain. Isso daí é muito importante, que todas as partes ali conseguem ver o que está acontecendo. Eu acredito que o impacto da inteligência artificial será ajudar com que esse contrato ele seja mais claro e também com que as pessoas consigam ter mais precisão na hora de realizar os contratos. A gente que está no mercado de criptomoedas há algum tempo já percebeu contratos inteligentes realizando falhas, possibilitando ataques hackers, e eu acredito que com a inteligência artificial essas coisas serão minimizadas. Muito bom, né? Com os contratos inteligentes, entre outras coisas, surgiu uma nova categoria de mercados também, que são os white hackers, né? O white hat, que permite com que a gente teste a segurança, né? Mas queria saber de você, Bruno, aí, qual é o impacto da inteligência artificial nos contratos inteligentes? Diga lá. Cara, eu concordo com que. Só um minutinho. Com o que a Sabrina disse, e só que aí tem algumas coisas que cada país vai ter um certo desafio. Realmente, hoje, para você fazer o contrato inteligente, a ideia é que seja descentralizado, geralmente, e que ele acelere vários processos. Só que tem alguns países que as inteligências artificiais passam por leis de dados e proteção. Exemplo, a Europa.
Tem alguns países lá que não aceita determinadas IAs que foram desenvolvidas em outros países ou até mesmo dentro do próprio continente europeu. Então, talvez a única coisa que a gente vai ter é isso, porque a blockchain, os dados e as informações são todas abertas, e a gente gosta disso, porque gera uma transparência, e a maioria dos projetos de IA estão sendo feitos totalmente centralizados, né? Tem a Microsoft que está desenvolvendo, junto com a Ethereum, alguns projetos dentro desse uso, né, dos contratos e da IA. Tem outras empresas, como a NVIDIA, que não tem muito a ver com blockchain, mas quando a gente pensa em metaverso, eles estão tentando anexar a questão da blockchain. Então, em determinados países vai ter esse desafio, porque a IA ela é totalmente centralizada na grande maioria dos projetos e a ideia dos contratos inteligentes é que seja tudo aberto. Então, na hora que eles conseguirem entender que um gera um benefício para o outro e que eles vão ter que chegar num consenso, a gente vai conseguir avançar mais, porque tem muito, muito projeto de IA. Você comentou aí do ChatGPT. Eu, particularmente, fiquei apaixonado no ano passado por o ChatGPT. Estava em torno de, às vezes, 2 horas por dia conversando com a IA, ao ponto de eu, às vezes, até pensar assim, gente, será que é uma pessoa? Sabe? Tem algum tipo de atração aqui, de inteligência, que eu tô ficando aqui 2 horas por dia. E aí, depois, eu comecei a estudar um pouquinho mais, e eu falei assim, putz, eles já existem há tanto tempo, por que esse negócio não viralizou? E aí, a gente gosta, a gente vai gostar, assim como não é anormal você pedir para a Alexa ligar a luz da sua casa ou para tocar um Spotify. Eu já fui na casa do meu irmão, tem a Alexa, né? Aqui tem o Cláudio, que sou eu, que liga sozinho a luz, né? Mas tu falasse do chat GPT, né? E aparentemente o chat GPT indicou algumas criptomoedas e essas indicações levaram as pessoas a acabarem comprando essas criptomoedas. Uma, se não me falha a memória, foi a Dogecoin, né? Qual é o impacto do chat GPT nesse sentido, já que citasse, no mercado cripto como preço? Cara, as pessoas, eu venho da área da economia, as pessoas tomam decisões, nós tomamos decisões por emoções e coisas que são objetivas e subjetivas. Obviamente, tem pessoas que são mais racionais, tem pessoas, enfim, e aí nem homem nem mulher. Agora, você procurar uma informação através de uma inteligência que foi programada por um ser humano e que muitas vezes essas pessoas estão por trás de alguma empresa, isso é muito perigoso. Porque, exemplo, o ChatGPT. O ChatGPT recebeu 2 grandes incentivos financeiros e um deles, que é um apoio por ter uma ideia social, ou seja, o ChatGPT, a empresa por trás, ela foi criada inicialmente para ajudar a população e ser quase que uma ONG. Então, não era para ser assim uma empresa de Wall Street e valer esses tantos de bilhões de dólares como vale hoje. E uma das pessoas que incentivou isso foi o nosso querido Elon Musk. Então, pô, a pessoa recebeu uma indicação pela Dogecoin, que é uma criptomoeda que, por acaso, o Elon Musk adora, apaixona, enfim, já falou várias vezes, então é meio complicado. Aí vai do discernimento da pessoa, do que ela está buscando, e dela entender que aquela IA que ela está consultando, assim como às vezes um guru, ou enfim, pelo Instagram, sei lá, TikTok, tem um cunho pessoal e algum interesse particular. Eu acho perigoso. Eu não faria. Né? Esse tipo de pergunta das 2 horas que eu passei do meu dia, eu não perguntei para ela qual que é o próximo Bitcoin, né? Eu fiz alguns testes com o chat GPT e eu fiz uma pergunta que ela é uma pergunta bem capciosa, que é o seguinte, eu perguntei assim para ela, chat GPT, qual que é a lei de Sé? A lei de Sé foi uma deturpação que surgiu aí de alguns economistas, enfim, e ela me trouxe a versão deturpada, ou seja, ela realmente é passiva de falha, porque se ela fosse realmente, se o que ela trouxesse de informação tivesse contato com a realidade, ela traria o que estaria no livro, o que não foi o que ela fez, né?
Então é uma coisa bem interessante essa questão, né? Novamente, aí, só para vocês se aterem, nós estamos no terceiro ponto, a nossa linha do tempo, que é os ativos que subiram com a indicação do chat GPT, e agora nós vamos ter os comentários da Sabrina. Por favor, Sabrina, diga lá. Não, também acho que é um grande absurdo as pessoas que decidirem, né, basear os seus investimentos em relação ao chat GPT, levando em consideração que uma das coisas que, na minha visão, ainda precisa evoluir muito em relação à inteligência artificial é justamente o que o Bruno falou da percepção como ser humano, da questão do sentimento. Sabe, a inteligência artificial está falando aquilo para você naquele momento, só que uma inteligência artificial que parou de chegar a informação em 2021, ela não tem um sentimento do que ocorreu em 2022. Eu fui perguntar para o chat GPT o que tinha acontecido com a FTX, que eu falei sobre o crash da FTX, ela disse para mim que era fake news. Então, assim, esse sentimento de mercado não tem. E por mais que ela tivesse evoluído também, tivesse as informações lá da FTX, quem garante que ela tem o mesmo sentimento que a gente, que está ali comprando a comida todo dia, vendo que a inflação está subindo, que o norte-americano está vendo que a inflação está subindo, e o quanto que isso afeta o mercado de criptomoedas, ela ainda não tem essa capacidade. E a mesma coisa, como o Bruno falou, cara, você está seguindo o guru da internet, a galera costuma falar sobre preços de criptomoeda e tudo mais, naquele momento, no que eles estão sentindo naquele momento. 1 a 2 horas depois, a previsão deles já pode ter mudado, porque as coisas acontecem muito rápido no mercado. Então, você se basear no que a inteligência está falando é você pegar e seguir com a manada. Você pode seguir com a manada, você pode ir ali, você pode até ter chance de lucro, mas a chance de você perder o dinheiro é muito grande, é muito forte. E ainda mais, falando de uma criptomoeda tão volátil quanto o Dogecoin. O Dogecoin tem possibilidade de subir, mas dele cair muito maior. Então, acho que, assim, o bom e velho jeito do ser humano de pesquisar, de estudar, de entender o ativo, de saber qual é o momento dele, se ele pode arriscar numa criptomoeda como o Dogecoin, Shiba Inu, ainda vale muito mais do que confiar em inteligência artificial. Muito bem colocado, né? E no nosso quarto ponto aqui da linha de raciocínio é a inteligência artificial no trading, né? Diferenciando um pouco do assunto passado, a gente pegou um chat GPT que tem muito mais funções específicas, e principalmente a pesquisa. Aqui nós estamos falando de uma inteligência artificial específica para o trading. Acontece que isso é quase que um consenso acadêmico em termos de economia, que se o ser humano fosse capaz de prever o futuro, né, todos eles fossem, numa bolsa de valores não haveria a variação de preço, né, porque você seria capaz de prever o que o outro previu e assim por diante, e infinitamente ninguém agiria, né. E a inteligência artificial, ela pode, querendo ou não, quando duas se competem, ali disputar esse tipo de coisa ao ponto de que elas perderiam a funcionalidade. Mas, né, até lá, há muita coisa para se percorrer, há muita coisa para experienciar na vida, né? Isso, claro, é no âmbito da teoria. Queria saber de você, Sabrina, tu acha que é possível uma inteligência artificial específica para trading? Cara, para o trading, eu acredito que sim, e que ela poderia ter ali, em relação ao trade, dependendo do momento, até uma assertividade igual ao maior ser humano, até porque, assim, ela já é utilizada a inteligência artificial para o trade há algum tempo. Então, acredito que sim. O que pode fazer de ruim, que é fazer com que ela não acerte, são justamente os fatores externos. Mas se tudo seguisse assim no mundo perfeito, ela iria conseguir trazer esses momentos, o ser humano ia conseguir ficar menos ligado, acompanhando o gráfico, o que faz, assim, na minha visão, o trader errar quando ele está negociando. É justamente quando o passado ele não consegue fazer, não é a mesma coisa do presente. Né? A gente viu algumas flutuações de preço do Bitcoin, vou usar o Bitcoin como exemplo. Geralmente, depois do halving do Bitcoin, o Bitcoin sobe, passa ali por alguns momentos e ele tem essa tendência, que a gente viu em 2020, teve o halving, e em 2021, explosão do Bitcoin, aconteceu no halving passado também, e isso, a tendência do mercado é acreditar que com o próximo halving o Bitcoin vai subir. Então, a inteligência artificial poderia agir dentro dessa forma, enxergar alguma volatilidade e até ser mais rápida que o ser humano. Mas acreditar que elas conseguem superar o ser humano ali no trading, até acredito que não. Só que ela tem um fator diferencial do ser humano, que é a questão justamente do sentimento, que na parte do trading eu acho que pode ser mais importante e até mais relevante, que é a questão assim, o ser humano, por vezes,
não está bem, é um dia que acordou chateado, está com problema em casa, está com problema no trabalho, está estressado com alguma coisa, e tudo isso são fatores que interferem no trade. A inteligência artificial já não tem isso. Então, assim, é uma coisa que eu acho que ainda precisa evoluir, mas que em relação, assim, antes de prever a criptomoeda daqui a 2, 3 meses, ou ajudar no trade daqui a 1, 2, 3 horas, eu acredito que a inteligência artificial consiga, assim, ser uma boa escolha. O que você comentou foi genial, né? Até tem bastante contribuição da economia comportamental, porque o cara, por exemplo, que está sob a pressão, por exemplo, de algum problema financeiro, ele pode começar a ver padrões que não veria se não tivesse sob essa influência emocional, né? Que é muito que o Bruno também comentou sobre a questão da emoção, da razão. Então, realmente é um paralelo bem interessante aí que você acabou de fazer. Bruno, inteligência artificial post-tradings, é possível ou não é? Está mutado, Bruno. Mas todo mundo do debate descentralizado cai nesse. Não tem problema, todo mundo cai. Todo mundo. É porque a gente multa para não atrapalhar o outro, e aí depois a gente esquece que a gente está mutado. É possível, sim, e já é mais. É possível há mais tempo do que a gente imagina. Como eu comentei, eu venho da área aí de economia. Então, há 7, 8 anos atrás, quando eu estava na faculdade, já existia robôs que eram desenvolvidos por inteligência artificial para determinadas partes do mercado. Agora, o que eu acredito que ainda não exista é uma IA com a complexidade do raciocínio e da inteligência que um ser humano tem. Ou talvez dos maiores traders, dos maiores negociadores tem. A gente tem hoje IAs mais específicas. IAs para mercado futuro, IA para especialista em Bitcoin, ou Ethereum, ou para gráfico de 15 minutos, alguma coisa mais centralizada. Agora, de forma pessoal, eu estou há 6 meses testando. Eu não vou falar o nome aqui, porque eu ainda não tirei as conclusões todas que eu preciso. Mas eu estou há 6 meses utilizando no caso, são 6 IAs, foram desenvolvidas por um brasileiro que está agora em Dubai, e realmente é muito interessante. Só que tem algumas coisas que vão que no caso essas IAs não conseguem pegar. Como assim? Exemplo, hoje aconteceu um desastre político ou econômico lá na Europa. Essa inteligência foi programada para aquilo. Ele não consegue atualizar essa informação que aconteceu hoje. Então, querendo ou não, essas IAs ainda precisam ficar sempre se atualizando. E aí, como é que elas se atualizam? Aí, sobre isso aí, é 1000 vezes muito mais rápido que a gente. Canais de notícia, blog, fóruns, mídia social, enfim. E aí, a gente está falando que tem uma pessoa por trás. Então, ainda não tem essa IA que ela vai se auto atualizando, inovando e somando. Então, eu acho que talvez ainda falta outros sistemas que vão conseguir complementar essa IA para que ela consiga realmente fazer diversos trades para diversas coisas. Esse mesmo que eu estou usando são 6 IAs, 2 são todos para mercado futuro. 2 para cada tipo de risco. Então tem lá o que é para baixo risco, médio risco e alto risco. Acabou. Não tem nada a mais e nada a menos. Então é isso. Então no dia que o mercado acontece alguma coisa assim surreal ou que enfim aquela IA não estava programada, vai dar ruim. Então essa é a resposta. E aí a gente tem perspectivas positivas e negativas, como eu acredito que a grande maioria das outras IAs estão tendo. Então, funciona, mas tem algumas limitações. O que você comentou é muito interessante, principalmente que você veio da economia, que tu basicamente escreveu a teoria da hipótese dos mercados perfeitos, em que os preços já refletem as notícias, né? Então, a IA não conseguiria absorver isso do preço, né? Porque geralmente esse tipo de coisa acontece por ter pessoas com conhecimento privilegiado, né? Então, é bem interessante esse paralelo que precisa ser feito não apenas com os preços, que eles refletem a preferência do indivíduo, mas a preferência do indivíduo é gerada através da informação que ele tem e da ação que ele fez, né? Então é bem bacana esse paralelo que você fez aí. Nós vamos
Opa, me mutei. Nós vamos agora para o nosso último ponto, que é o seguinte. As possibilidades de novos mercados com a inteligência artificial. Seja uma experiência que você já viu, uma notícia, ou até, às vezes, alguma ideia que você possa ter aqui, tá? Então, a gente pode brincar nesse ponto aí, com esse quinto e último ponto, e vamos conversar com você, Bruno, por favor. Então, eu vou puxar para o meu mercado, que é o que eu estou utilizando mesmo, que é o metaverso. Então, assim, eu entrei no metaverso, primeiro porque fiquei encantado com a tecnologia, e segundo porque é o mercado que realmente vai trazer aí 1 trilhão de dólares para os próximos 5 anos, 10 anos, em relação à indústria, né? Vem uma parte aí da indústria XR, que é realidade virtual, realidade mista, realidade aumentada. E aí, uma coisa que está barrando nós ainda, da questão de visar, de popularizar, é a questão da escalabilidade. Eu, o Henrido, a Sabrina, todo mundo aqui consegue montar o seu metaverso. Agora, a profundidade, o tempo que a gente vai gastar para montar esse metaverso, dependendo da plataforma, do sistema que a gente for usar, vai demorar muito. Aí, quando veio essa questão da IA, eu tenho uma startup, aí eu fui e falei assim, gente, todo mundo começa a olhar esse negócio e vamos tentar entender, porque se tem IA que constrói imagem, com certeza tem IA que vai conseguir construir coisas 3D. E vai ter IA que também vai conseguir construir uma voz para o nosso avatar. Ou sei lá mais o que a gente possa inovar dentro desse metaverso. E aí a equipe começou a viajar na maionese, começou a testar as coisas e está surgindo coisas super interessantes. Exemplo, eu vou fazer um metaverso e aí o cliente quer que faça uma coleção de 10 mil unidades de NFT. Se eu for colocar isso aí para um design, o cara vai demorar meses. E aí, sei lá, o projeto é para daqui 30 dias. Agora, se eu pego e construo uma marca com 10 possibilidades de NFT e jogo para uma IA para ela desenvolver as outras 10 mil, é outra coisa. E aí a gente começou a fazer essas coisas. Aí depois descobrimos que sim, tem como você construir pelo menos objetos 3D com inteligência artificial para se carregar em um metaverso. Não tem como construir um mundo inteiro, mas já agiliza muita coisa. Então, essa escalabilidade que o metaverso hoje pede, possivelmente vai ser feito com a IA. E aí, para mim, isso aí foi encantador. Agora foi. Uma outra parte interessante, esses dias estava vendo ali o TikTok, né? Tem um perfil que ele criou um jogo, e ele falou assim, agora eu vou tentar aplicar uma IA aqui na fala dos personagens. Ele fez isso, saiu umas falas um pouco engraçadas, assim, mas tudo seguindo uma personalidade específica. Tipo, tu vê as respostas, tu vê, tipo, existe uma coerência em termos de personalidade com o que está sendo respondido. Eu fiquei tipo, caraca, isso é bem legal, né? Não é tipo uma coisa aleatória, tipo mudança de humor repentina e tudo mais, né? Então é bem bacana. E de você, Sabrina, o que tu acha que a IA pode nos proporcionar em termos de novos mercados? Cara, eu acho que de novos mercados, muitas coisas. Se a gente for olhar no mercado tradicional lá fora, o que já está sendo feito, né? O suporte ao cliente mais melhorado, com a experiência mesmo de um ser humano. Eu acho que todo mundo fica meio frustrado quando você vai falar com algum suporte e há um robô lá que ele não consegue facilitar a sua vida em nada e, tipo, é um assunto específico que você tem, você ainda precisa falar com um ser humano. Mas a questão que o Bruno falou, assim, trazendo para o nosso mercado, que é em relação ao metaverso, eu acho excelente. Eu concordo também, eu acho que vai facilitar. Setor de tokens não fungíveis, setor de DeFi, eu acho que pode ser muito ajudado com a inteligência artificial, a ajudar a crescer, principalmente nas questões assim que ainda ficam muito burocráticas no DeFi, que a galera não entende muito e que é uma falha, às vezes, ali de alguém que está querendo propor alguma liquidez, alguma coisa diferente para os contratos inteligentes. Eu acredito que a inteligência artificial consiga fazer e ajudar. E eu acredito em relação ao metaverso, a questão de, tipo assim, vozes diferentes, posturas diferentes, traduções, né? Traduções mais facilitadas. A gente sabe que hoje em dia há uma demanda muito grande para o inglês, mas são poucas pessoas que conseguem realmente falar inglês aqui BR.
Meu irmão, por exemplo, ele tem um perfil no TikTok que ele é professor de inglês, entende muito, só que se ele fosse traduzir cada quadrinho para colocar lá, fazer cada voz dos personagens, ia demorar muito. O que ele faz? Ele utiliza a inteligência artificial do TikTok para traduzir os quadrinhos e a própria inteligência artificial fazer as vozes diferentes. Então, assim, ele consegue postar mais vídeos do que se ele tivesse que fazer esse trabalho manualmente. E é a mesma coisa que, como o Bruno falou, ele falou, eu lembrei logo do TikTok do meu irmão, falei assim, cara, é possível. E é uma coisa que a gente fala que o metaverso está muita gente fala, né, que o metaverso está numa realidade distante, e eu acredito que não é tão distante assim, né, que eu acredito que com a evolução da inteligência artificial já evoluiu muito dos últimos anos para cá, o metaverso também vai evoluir, daqui a pouco está sendo uma realidade nossa. E eu acredito que, assim, que realmente vai ajudar muito nesse setor de criptomoedas, desenvolvimento, contratos inteligentes, NFTs, DeFi e também assim, no mercado tradicional. Muito bacana, né? E você comentou uma coisa bem interessante, porque o chat GPT ele é todo em inglês, né? Você bota a pergunta em português, ela responde, eu acho que deve ter uma tradução ali. Eu sei que eu tava, primeiramente, que todo o layout é em inglês, não tem, tipo, a opção de traduzir primeiramente, então, pô, ela deve traduzir automaticamente. E porque a hora eu pergunto alguma coisa em português, ela responde, a hora eu pergunto alguma coisa que, eu acho que porque tem menos palavras, ela responde em inglês. É assim, tá, acho que ela não pegou que eu falo em português, na verdade, né? Então, é bem interessante que se comentou. E eu espero que todo mundo aqui, o nosso público, tenha gostado desse programa, que trouxe notícia interessante. Você agora já sabe que no chat GPT você não pode prever preço das moedas, a gente descobriu isso agora. Mas você pode descobrir outras coisas, pode pesquisar algumas coisas interessantes, enfim, né? Tem muita coisa bacana que pode se usar com muita responsabilidade e muita atenção também. Aí, o chat GPT. Agradecer ao Bruno e à Sabrina por terem participado. E é isso aí, o debate fica por aqui e até mais.